Cara, muitas vezes a gente vê pessoas sendo usadas por Deus e a gente fala, puxa, como eu gostaria de ser usado por Deus assim. Ou a gente vê alguém aparecendo do nada e fala, meu Deus, da onde essa pessoa veio? Como ela se tornou tão influente e relevante de repente? Vem comigo que nesse vídeo eu quero te explicar por que isso acontece. Quero começar esse vídeo te dizendo que ninguém é usado por Deus sem passar por vários processos. Ninguém vem do nada. Aí você pode estar pensando assim, mas pastor, eu tenho um chamado, como isso nasce? Será que Deus me escolheu para alguma coisa? Como eu posso ter um ministério? São perguntas que muitas vezes pairam na nossa mente e que a gente tem muitas dúvidas e não entende muito bem como isso pode acontecer. Bom, o que eu quero te dizer, Deus sempre escolhe pessoas com corações sinceros. Deixa eu te explicar uma coisa, Deus não se impressiona com o seu talento. Deus não se impressiona com o seu dom. Deus não se impressiona com isso por quê? Porque isso vem dele. Deus nos dá e nos capacita e nos enche dos dons conforme nós formos nos disponibilizando para Ele nos usar. Então o dom não impressiona Deus. O que impressiona a Deus é um coração sincero, é um coração que realmente está disposto a servir e a ser usado por Ele com sinceridade. Por onde nós devemos começar? Como nós devemos dar o play no nosso chamado? Como nós devemos dar o início no nosso chamado? Nós sempre vamos começar servindo alguém. Sempre nós vamos começar servindo o ministério de outra pessoa. Vou te dar algumas bases bíblicas para você entender. Moisés servia seu sogro Jetro. Durante 40 anos ele apacentava as ovelhas de Jetro no deserto até o dia que ele se encontrou com Deus e Deus o apontou para aquilo que ele tinha que fazer para o seu destino profético. Assim também como Josué servia Moisés. A Bíblia diz que o jovem Josué, filho de Num, não saía da tenda do encontro. Ele era o servo fiel de Moisés, o escudeiro de Moisés. E um dia, Moisés partiu e ele se tornou o líder de Israel. Nós poderíamos também dizer, por exemplo, de Davi. Davi, ele não passava de um entregador de pão e queijo no dia que ele derrubou Golias. Ele foi para a guerra para servir os seus irmãos, segundo uma ordenança do seu pai. Chegando lá na guerra, ele se depara com o gigante e ele o derrota, ele o derruba e assim nasce o ministério de Davi, nasce aquilo que Davi tinha que fazer para o Senhor. Poderíamos falar dos discípulos que serviram Jesus, poderíamos falar, por exemplo, de Paulo, que serviu o ministério de Barnabé por muitos anos, inclusive servindo poderosamente a igreja de Antioquia, antes de ser enviado como apóstolo, como missionário nas nações para pregar o evangelho para as nações. Bom, nessa altura acho que você já compreendeu que o Senhor sempre vai nos colocar servindo alguém que tem uma visão, alguém que tem um chamado, e o Senhor vai nos colocar perto dessa pessoa para que nós possamos servi-lo. Deus nunca coloca alguém em um lugar de autoridade, em um lugar de notoriedade, que esteja servindo o outro apenas para usá-lo como ponte. Deus quer que nós venhamos a servir com um coração sincero, com um coração real, servindo realmente porque nós queremos ver aquela pessoa se destacando, aquela pessoa sendo usada por Deus. É desse jeito que Deus vai nos conduzir a ter o nosso chamado, a ter o nosso ministério, a ter algo que Ele vai depositar sobre a nossa vida. Mas pode ser que você tenha um certo conhecimento bíblico e você pode estar pensando assim, poxa pastor, mas tem alguns homens de Deus na Bíblia que não, pelo menos a Bíblia não conta que eles serviram ninguém. Sabe o que é interessante? Eu vou te dar um exemplo. Noé. Noé viveu num tempo onde todo mundo ao seu redor, a Bíblia diz que eram pessoas que andavam em devassidão, andavam distantes de Deus, andavam em pecado. Ele era o único amigo de Deus na sua geração. Então, se você pensa que você pode ser usado por Deus, que você pode ser levado por Deus a algum lugar sem servir alguém que já esteja no ministério, e você insiste nisso, em andar sozinho, em desenvolver o seu próprio ministério, deixa eu te explicar uma coisa. Se todas as pessoas da terra andassem em iniquidade, fossem pecadoras e só você ouvisse Deus, com certeza Deus te escolheria para isso. Mas esta não é a nossa situação, pelo menos aqui no Brasil não. Então eu te digo, você precisa se aproximar de alguém e servir alguém que já tem um chamado, já tem uma missão e crescer junto com essa pessoa, porque no devido tempo Deus vai te colocar no lugar que Ele tem para você. Mas vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Você pode estar pensando assim também, eu recebi uma promessa de Deus, eu sei onde Deus quer me levar,
eu sei o que Ele quer fazer na minha vida. Cara, entenda uma coisa. Toda promessa tem um tempo para acontecer e tem vários processos no meio do caminho que vão destravar essa promessa para que você a toque plenamente. Vamos falar de alguns homens de Deus aqui, ó. Abraão, ele recebeu a promessa de que seria pai de multidões. Demorou 25 anos para ele ter um filho. Davi, ele recebeu a promessa que seria rei. Demorou mais de 20 anos para ele se tornar rei. José, Deus falou para ele que ele governaria os seus irmãos. Ele tinha 17 anos, ele se tornou governador do Egito com 34. Até os seus irmãos chegarem, passou-se mais tempo para que a promessa se cumprisse. Então, toda promessa que está sobre a sua vida vai passar por processos, vai passar pelo tempo e vai passar por servir pessoas. Quero ler um texto com você. Efésios, capítulo 6, versículos 5 ao 7. Diz assim, ó: Escravos, obedeçam os seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observarem, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não a homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livre. É interessante que aqui Paulo, obviamente, o texto é claro, ele está falando da relação escravo e senhor, mas isso caberia e seria muito mais preciso se nós falássemos, por exemplo, de uma relação patrão-empregado ou de um líder e um liderado. Todas essas orientações caberiam plenamente e eu quero me apegar a esta orientação em específico. Façam com respeito e com sinceridade de coração. Quer ser uma bênção? Quer ser usado por Deus? Quer que um dia você seja o de repente de Deus? Você seja aquele que aparece do nada? Sirva. Comece assim, servindo. Sirva a sua igreja local, sirva o seu pastor, sirva o seu líder de ministério, o seu líder de célula. Por quê? Porque pode ser que um dia você saia para levar pão e queijo e derrube um gigante. Pode ser que um dia você saia para procurar as jumentas que o seu pai mandou e você encontre um profeta no meio do caminho. Ou pode ser que um dia você esteja lá, esquecido na prisão, e alguém lembre de você e te faça governador de tudo aquilo que Deus tem para você governar. Sirva e Deus vai te usar. Play no seu chamado.